Oi, turma, aqui é o professor Paulo. Vamos iniciar o nosso segundo bimestre e nesse bimestre iremos trabalhar o conteúdo sobre termoquímica. O que é termoquímica? Termoquímica é a área da química que estuda a absorção e a liberação de calor em reações químicas ou em transformações ou estados físicos da matéria. Primeiramente, vamos ver as reações endotérmicas e exotérmicas para entender como funcionam os processos. Reações endotérmicas e exotérmicas são as grandezas que medem a quantidade de calor. Esse calor pode ser absorvido ou liberado durante a reação. E qual seria a diferença desses dois processos? Primeiramente, eu tenho as reações endotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas reações em que o sistema ganha calor. Ele vai absorver calor. Aqui no exemplo que eu tenho, no desenho, eu tenho uma vidraria, aonde ela está recebendo calor do meio externo. Se ela recebe calor, ela está absorvendo, então um processo endotérmico. Em reações exotérmicas, o sistema perde calor e o ambiente é aquecido. Nesse esqueminha aqui abaixo, a imagem, eu tenho a minha vidraria, aonde ela está perdendo calor para o ambiente. Quando perde calor, é um processo exotérmico. A maioria das reações químicas que envolve perda ou ganho de calor, que seria endotérmico e exotérmico. Aqui eu tenho alguns processos que liberam energia. No caso, é um processo exotérmico. A queima do carvão, a queima da vela, reação química de uma pilha e a queima da gasolina no carro, por combustão. Eu tenho também as reações que absorvem energia, que são aquelas no processo endotérmico. Cozimento de alimentos, fotossíntese das plantas, o sol fornece energia. Pancada violenta que inicia a detonação de um explosivo. Cromagem em para-choque de carro com energia elétrica. As transformações físicas também são acompanhadas de calor, como ocorre nas mudanças de estados físicos da matéria. Aqui eu tenho o esqueminha do sólido, líquido e gasoso, que são as três mudanças de estados físicos da matéria. O sólido, quando passa para o líquido, ele vai chamar esse processo de fusão, que mais para frente irei explicar cada um separadamente. Então, quando ele é sólido, passa a ser líquido, ele vai absorver calor. O meu líquido passa a ser gasoso, ele também irá absorver calor, que é chamado endotérmico. Quando o meu processo gasoso volta a ser líquido, é chamado condensação. Esse processo libera calor. Quando libera calor, é chamado exotérmico. O líquido, ele vai passar para o estado sólido. Quando passa por esse processo, ele também libera calor, que é chamado solidificação, que também é um processo exotérmico. Aqui eu tenho dois gráficos diferenciando o processo endotérmico e exotérmico. Em um processo endotérmico, o ΔH sempre vai ser maior que zero. Sempre a reação será positiva. Na reação, nos processos exotérmicos, sempre a reação vai ter ΔH menor que zero. Então, a reação será negativa. Mudanças de estados físicos. Primeiramente, eu tenho a fusão, que representa a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui na imagem eu tenho gelo. Por quê? O gelo, que está no meu estado sólido, vai absorver calor passando para o estado líquido, que é um processo endotérmico. Vaporização representa a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nesse processo, eu tenho a água, aonde ela está absorvendo o calor do meio externo, que seria, nesse caso da imagem, da chama
do fogão, ela irá passar do estado líquido para o estado gasoso. Ela está absorvendo calor. Se ela absorve calor, é chamado de processo endotérmico. Aqui eu tenho a liquefação ou condensação, que representa a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Esse processo ocorre quando o vapor ele choca contra um corpo frio, aonde ele volta a seu estado inicial, que seria o líquido. Solidificação representa a passagem do estado líquido para o estado sólido. Na solidificação, eu pego a água nessa imagem, coloquei a água no congelador. Ela irá perder calor para o meio, então é chamado de um processo exotérmico. Voltando à imagem anterior, que eu esqueci de falar qual processo era, também é um processo exotérmico, aonde está perdendo calor para o ambiente. E por último eu tenho a sublimação, que representa a passagem do estado sólido para o estado gasoso ou um processo inverso, sem passagem do estado líquido. Nesse caso da imagem, eu tenho a sublimação do gás carbônico sólido, conhecido por gelo seco. Em exposição ao ambiente, ele passa do estado sólido para o estado gasoso. Nunca ocorrerá a passagem nesse processo pelo estado líquido.